Excelente noite a todos. Parabéns pela conexão na nossa conferência online, no nosso momento saudável. É um grande prazer estar novamente aqui com vocês conectados, usando essa tecnologia maravilhosa. E eu gostaria de falar para vocês que eu estou muito feliz e orgulhoso e honrado de compartilhar essa apresentação esta noite com vocês. Nós preparamos um conteúdo exclusivo, é a primeira vez que eu vou apresentar este conteúdo na minha carreira. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sugiro que vocês agora peguem material para anotação e registrem o máximo que vocês puderem. Depois, vocês podem tirar dúvidas com os seus consultores, que são responsáveis pela sua presença aqui, os nossos convidados, os nossos clientes. E também vocês podem entrar em contato conosco através dos nossos canais nas redes sociais, seja no Instagram ou no YouTube, tá ok? Então, mais uma vez, uma excelente noite para todos nós e que Deus abençoe essa apresentação. Eu gostaria de começar esta apresentação trazendo para vocês algumas notícias de mídia internacional e também do nosso país, para que a gente possa fazer uma reflexão introdutória a respeito do tema que vamos desenvolver esta noite. Então, aqui nós temos o site Bloomberg norte-americano falando que 99% das pessoas que faleceram do vírus tinham outras doenças, diz a Itália, ou seja, mais de 90% das mortes por coronavírus na Itália eram pessoas que sofriam de condições médicas anteriores, como hipertensão, doenças cardíacas, diabetes, etc., de acordo com um estudo realizado pela Autoridade Nacional de Saúde daquele país. Aqui, recentemente, no dia 4 deste mês de abril, saiu no jornal Valor Econômico que 8 em cada 10 mortos no Brasil pelo coronavírus têm fatores de risco, como cardiopatia e a diabetes lideram estes fatores. Então, nós estamos falando aqui das comorbidades. E no estado de Minas, no setor de saúde daquele jornal, fala o seguinte: coronavírus, obesidade entra na lista dos fatores de risco. Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, além dos idosos e dos doentes crônicos, foram integrados ao grupo de risco as pessoas com sobrepeso e obesidade. O que nós queremos falar com essas matérias? Não queremos trazer mais desgraça para vocês e informações negativas. Queremos fazer provocações, alertas e despertar. Imagine se essa notícia saísse hoje, que ontem no Brasil houve 1.082 mortes. Dessa maneira, as pessoas já ficam apavoradas achando que o vírus está fora de controle no nosso país. Não, não foi devido à Covid-19. Infelizmente, foi pelas doenças cardiovasculares. A causa de morte número 1 no mundo e em nosso país. O infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral matam diariamente mais de 1.000 pessoas no nosso país. Chega a quase 400 mil óbitos ao ano. E a gente observa que desde que essa pandemia do vírus se estabeleceu em escala global, as pessoas ficaram em reclusão, estão em isolamento social, em quarentena, estão respeitando as regras das organizações internacionais de saúde e vigilância sanitária. Muitos estão até estudando, sabendo cada vez mais sobre saúde, sobre alguma coisa de nutrição, até sobre vírus estão estudando. Só que a minha reflexão aqui na abertura desta noite é que o coronavírus reforça a importância da gente prevenir as doenças crônicas não transmissíveis, que, na realidade, isto vai continuar depois que essa pandemia do vírus passar. E é sobre isso, este tema, que nós vamos desenvolver esta aula de hoje. Então, trouxe aqui algumas pesquisas para compartilhar e fundamentar o meu argumento com vocês. Esse jornal médico norte-americano é um dos mais respeitados naquele país, publicou em 2015 um dos estudos mais amplos que foram realizados em escala global. A envergadura são 195 países durante 25 anos sobre este tema, o grau de obesidade e sobrepeso da população global e o comprometimento que isso traz para a saúde das pessoas. Os números são: a obesidade atinge mais de 10% da população mundial e o sobrepeso, estamos falando de 30%. Se nós somarmos isso aí, dá mais de 3 bilhões de seres humanos sofrendo com sobrepeso e obesidade. O critério utilizado para essas estatísticas que chegam a esses dados chama-se índice de massa corpórea, que é um cálculo matemático feito baseado apenas em 2 parâmetros, o peso e a altura do indivíduo.
Entretanto, um outro grupo de pesquisadores, liderado pela Nova Zelândia, publicaram, em 2017, uma matéria muito curiosa que está provocando uma verdadeira revolução e mudança de paradigma dentro da ciência que estuda esse tema. Eles falam que é possível que exista um problema ainda muito mais grave. Eles chamam de uma pandemia de gordura excessiva, quando você usa não só o índice de massa corpórea, mas usa parâmetros de análise de composição corporal, que vão além do IMC, eles percebem que as pessoas, inclusive pessoas que estão com IMC saudável, dentro dos parâmetros de 20 a 25, que são os parâmetros para um peso saudável, as pessoas podem estar com excesso de gordura e com carência de massa magra, muitas vezes devido a um estilo de vida insalubre e o hábito de fazer dietas restritivas. Então, a proposta na mudança de paradigma é que pare de se falar simplesmente de peso e de balança e de altura, mas vá para a composição corporal. Então, os dados dessa pesquisa afirmam que até 76% da população mundial está com excesso de gordura. Isso equivale, na época em que esse estudo foi aplicado, que era o ano de 2014, que a população global do mundo era estimada em 7,2 bilhões, ou seja, 76% deste número significa um número surpreendente de 5,5 bilhões de pessoas. Se vocês olharem com atenção aqui para este slide, o círculo está mostrando a faixa vermelha, embaixo está mostrando obesidade e sobrepeso, 40% da população, que daria 3,2 bilhões, usando somente o critério do IMC. Mas se nós usamos o critério da composição corporal, olha o tamanho que fica a faixa vermelha, 76% da população mundial. E o excesso de gordura no corpo das pessoas é o que define a complicação da obesidade. E isso leva às doenças crônicas não transmissíveis, que são conhecidas pelas siglas de DCNTs, que respondem por 72% dos óbitos no Brasil. Lamentavelmente, 72% dos óbitos do nosso país são derivados de problemas cardiovasculares, câncer, diabetes e insuficiência respiratória, problemas respiratórios de uma maneira geral. Que isso está relacionado com o estilo de vida, meus amigos? Aqui, segundo o Ministério da Saúde, estão os 4 principais fatores de riscos comportamentais que estão por trás das DCNTs. A notícia boa é que esses fatores são modificáveis. Então, nós estamos vendo aqui no gráfico que a alimentação não saudável, o sedentarismo, o tabagismo e o uso nocivo do álcool são os 4 principais fatores determinantes das DCNTs. Então, nós podemos dizer que essas doenças, lamentavelmente, comprometem grande parte da população, abreviam o tempo de vida das pessoas, comprometem a qualidade de vida de cada indivíduo que sofre, mas são doenças de estilo de vida. Portanto, podem ser modificadas com educação e com atitude e com apoio. Então, uma das coisas que eu gosto muito de conversar nos treinamentos presenciais e online é que nós devemos lembrar que são seres humanos, que têm informações, muitas vezes, mas não conseguem colocar essas informações em prática. Daí o trabalho do consultor ser tão importante e das comunidades de apoio, para que esta informação, através de uma motivação, de um sistema de suporte, possa ser colocada em prática e as pessoas possam fazer mudanças de hábitos. E, a partir desses novos hábitos saudáveis, a gente conseguir colher novos resultados. Então, acima de tudo, nós devemos respeitar as pessoas, não criticá-las, não menosprezá-las, não humilhá-las, mas sim entendê-las e apoiá-las. Esse é o nosso grande trabalho, o nosso grande desafio. E, para concluir essa introdução, eu quero dizer para vocês que o nosso país pode economizar, segundo essa reportagem de capa da revista Exame, numa edição especial, 100 bilhões de reais por ano, promovendo iniciativas que reduzam esses 4 fatores de riscos comportamentais modificáveis, onde se conclui que nós estamos no caminho certo. E aqui está a nossa proposta. Nós vamos falar agora da nossa filosofia de nutrição global. A nossa missão é tornar este mundo mais saudável e mais feliz. Na Herbalife, nós acreditamos que uma nutrição balanceada ajuda a promover um estilo de vida ativo e saudável. Seria o primeiro grande pilar. Se a gente puder resumir, comer alimentos certos, combinados com suplementos comprovados cientificamente e exercitar-se regularmente são os elementos-chave. O que é que a ciência
moderna afirma sobre a nossa saúde. Vejam que informação curiosa e, ao mesmo tempo, libertadora. De acordo com os especialistas, nossa saúde, bem-estar e longevidade dependem 70% do nosso estilo de vida e apenas 30% da nossa herança genética. Portanto, 70% da nossa saúde e da nossa qualidade de vida está sob o nosso controle. E o primeiro fator é obter informação correta e atualizada. O fator seguinte é ter a atitude de colocar essa informação em prática. E é por isso que nós estamos aqui esta noite e, mais uma vez, reconhecemos a presença de cada um. A nossa filosofia de nutrição global, que está representada por este belíssimo gráfico, ela, na realidade, revela que a proposta da Herbalife não é uma dieta. A proposta da Herbalife é um programa de estilo de vida ativo e saudável. Então, para você desfrutar de um bem-estar ideal, nós acreditamos que você deve adotar um estilo de vida ativo e saudável que inclua as seguintes áreas. O que o corpo humano precisa? Precisa de macronutrientes, de micronutrientes e de alguns outros recursos para que você possa compor uma base saudável, para que você possa desenvolver uma qualidade de vida e que não funcione só hoje, mas funcione a longo prazo, os seus resultados. O que são os macronutrientes? São os carboidratos, são as proteínas e são as gorduras. A recomendação dos nossos cientistas e pesquisadores está extremamente alinhada com o que tem de mais avançado nas pesquisas. A recomendação é que até 40% da ingestão calórica diária seja de hidratos de carbono de boa qualidade, nós chamamos de carboidratos complexos, de preferência aqueles que vêm de origem natural, e de suplementos de qualidade. Até 30% das calorias venham de proteínas nobres, proteínas de alto valor biológico, que nós vamos explicar esta noite, ainda nesta conferência. Essas proteínas podem ser obtidas através da alimentação animal e vegetal, bem como de suplementos, e até 30% de gorduras saudáveis provenientes de alimentos e também de suplementos. Voltando aqui aos carboidratos, tem um grupo especial de carboidratos que nós referimos como os carboidratos não digeríveis, que são as fibras alimentares. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que a gente tenha uma ingestão diária de 25 a 30 gramas dessas fibras, que podem ser adicionadas à nossa alimentação através da dieta e também através da suplementação. Lá do outro lado, nós estamos falando de gorduras saudáveis e tem uma em especial que é o ômega 3, que nós teremos um capítulo para este tema nesta noite, que são gorduras que o nosso corpo não fabrica e que nós temos necessidade de ingestão diária para o bom funcionamento do nosso corpo inteiro, do nosso cérebro até as nossas juntas. Para complementar o parâmetro e, na realidade, o panorama nutricional, nós acrescentamos os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, que também vêm através de uma alimentação colorida e balanceada e de suplementação, e os fitonutrientes, que são substâncias coloridas que dão as cores dos vegetais e que, para aqueles organismos, representam o sistema de defesa deles contra ataques microbiológicos e intempéries ambientais, mas que, quando nós utilizamos na nossa alimentação diária, trazem benefícios que vão além da nutrição. E, para fechar, nós estamos falando da importância do exercício físico regular, tanto os exercícios aeróbicos como anaeróbicos, os exercícios de musculação, e os exercícios cardiovasculares, cardiorrespiratórios, melhor falando, e também a importância de você fechar o ciclo com um descanso, com um sono de qualidade, profundo e reparador. Então, essa é a visão panorâmica do que nós chamamos de filosofia de nutrição global. Agora, seguir uma nutrição equilibrada pode proporcionar que tipo de benefícios para cada um de nós? Primeiro, ter o controle do peso, ter um excelente funcionamento do cérebro, apresentar uma pele mais saudável, ter uma excelente digestão e você poder, a partir disso aí, ter um melhor aproveitamento dos alimentos e dos nutrientes, e, finalmente, um bom funcionamento do seu sistema locomotor, suas articulações e seus músculos. Tudo isso está relacionado e pode ser impactado positivamente com uma nutrição equilibrada. Agora, eu gostaria de começar o aprofundamento de cada um dos tópicos da nossa filosofia de nutrição global. Vamos começar com os macronutrientes.
O nome macronutrientes vem do fato de que nós necessitamos ingeri-los em quantidades maiores no nosso dia a dia. Normalmente em gramas ou em até quilogramas, dependendo da situação. Normalmente em gramas. Tem 3 grandes macronutrientes: proteínas, carboidratos e gorduras. O que é que eles têm em comum? Todos fornecem matéria-prima para a construção das células e também fornecem energia. As proteínas são os principais constituintes da estrutura das nossas células e os carboidratos e as gorduras são os principais fornecedores de energia. Não só isso, também tem inúmeras outras funções que nós vamos ver ao longo dessa apresentação. Vamos começar então falando mais profundamente sobre as proteínas. Vocês estão vendo nessa imagem as diversas fontes alimentares que nós podemos obtê-las e a gente tem que entender que as proteínas elas têm algumas características que são importantes o conhecimento delas. Então, nós criamos aqui um padrão nesta apresentação. Nós vamos falar o que é que são os nutrientes, por que eles são importantes e onde é que nós vamos encontrá-los. Então, começando com a proteína. Componente básico das células e tecidos do corpo, sobretudo dos músculos, é um dos tecidos que maior concentração de proteína pode ser encontrado neles. Por que é importante? Porque ajuda, primeiro, a satisfazer a nossa fome, é o nutriente que tem o maior poder de saciedade, mantém a nossa massa muscular magra e você pode até ganhar massa muscular quando você tem boas fontes de proteína na sua alimentação e também você pratica exercícios físicos adequados e regulares. Isso também proporciona a redução da sarcopenia durante o nosso processo de envelhecimento. A sarcopenia nada mais é do que a perda natural de músculos com o passar do tempo, e você pode ter uma redução desse processo quando você ingere boas proteínas e faz exercícios regulares, e ainda ativa o metabolismo, porque as proteínas exigem do nosso corpo mais energia para serem digeridas e absorvidas. Onde é que eu posso encontrar proteínas na alimentação? Leite e alguns derivados, como queijo, carnes, aves, peixes, ovos, e os vegetais, principalmente as leguminosas e a soja, que é um vegetal em destaque. No nosso portfólio de produtos, o nosso shake Herbalife Nutrition é rico em proteína, o nosso Nutrev, que é o nosso substituto saudável para o leite, a nossa NutriSoap, que é o nosso shake salgado, as nossas sopas instantâneas, que são opções de lanche, bem como a nossa proteína em pó e as nossas barras de proteína. Tudo são exemplos de suplementos alimentares e substitutos parciais de refeições que nós podemos utilizar com o foco de obter as melhores proteínas. E como é que eu faço a classificação das melhores proteínas? Existe um critério científico chamado coeficiente de digestibilidade corrigida de aminoácidos. É um score utilizado pelos pesquisadores para avaliar a qualidade de uma proteína com a qual as outras são comparadas. Então, o score máximo é 1. Quais são as proteínas que chegam ao score 1? Vocês estão vendo aqui no gráfico, que é a proteína da soja, a proteína da clara do ovo e as 2 proteínas principais do leite, a caseína e a proteína do soro do leite, também conhecida com o nome de whey protein. Se vocês continuarem observando o gráfico, vocês vão ver aqui ainda a proteína da carne, proteína do frango, proteína dos grãos, outras leguminosas e até amendoins foram incluídos aqui no gráfico. Observem que somente aquelas 4 principais que eu citei chegam ao score 1, de maior concentração de aminoácidos essenciais, maior biodisponibilidade, ou seja, que você tem capacidade de absorver, de digerir e absorver por completo, e também respaldado por investigações científicas clínicas. Aqui nós temos 2 produtos do nosso portfólio de nutrientes que contém proteína, que é os 2 principais produtos, que é o nosso substituto parcial de refeições, o nosso shake, que você pode usar para substituir até 2 refeições do seu dia. Aqui, no caso, nós estamos mostrando o sabor morango e a alternativa para o leite, que é o nosso Nutrev. Então, você pode preparar refeições deliciosas com esse shake e começar muito bem com o seu café da manhã saudável. O próximo assunto agora vai ser sobre hidrato de carbono, o próximo macronutriente, os carboidratos, que muitas pessoas até chegam a criticar e querem excluir os carboidratos da alimentação. Uma alimentação equilibrada, ela deve incluir carboidratos de qualidade. Por quê? Eles são a fonte preferida de energia do organismo, sobretudo das nossas hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos, e do nosso cérebro.
É a fonte primária de combustível que o nosso corpo necessita para funcionar bem. Onde é que nós podemos encontrar? Nós podemos encontrar em frutas inteiras, de preferência, podemos encontrar em legumes, sementes, feijões, grãos integrais, e também tem no nosso shake, tem no nosso Nutrev, tem na nossa NutriSoup, nas sopas e nas barras. Qual é a diferença? Que faz a diferença para você entender quais são os carboidratos mais saudáveis? Se vocês olharem para esta imagem, do lado direito nós temos carboidratos refinados e do lado esquerdo nós temos carboidratos integrais. Nós estamos vendo aqui que tem cores e que, se a gente for analisar a composição, tem também fibras e tem fitonutrientes. Então, a gente deve dar preferência a esses carboidratos que vêm diretamente da natureza e entender que a diferença entre um e outro é a presença de fibra e a presença dos fitonutrientes e de alguns outros nutrientes. Durante o processo de refino do carboidrato, você vai perdendo isso e diminui bastante a qualidade nutricional e aumenta a concentração de açúcar. Então, existe um critério que se chama índice glicêmico. Esse índice glicêmico ele tem uma base científica de estudos por trás dele e tem valores para que você avalie o que é um índice glicêmico alto, o que é um índice glicêmico médio, o que é um índice glicêmico baixo. Índice glicêmico é a velocidade com que o carboidrato que você ingere aparece sob a forma de açúcar na sua corrente sanguínea. Quanto mais rápido esse processo acontecer entre a ingestão do alimento rico em carboidrato e o aumento do açúcar no sangue, você diz que mais elevado é o índice glicêmico desse alimento. Então, você deve evitá-lo, porque quando você digere muito rápido, absorve muito rápido, não dá tempo do corpo utilizar esse açúcar que chegou no sangue como fonte de energia. E ele, naturalmente, vai ser estocado como gordura no seu corpo. E isso não é algo que nós desejamos. Então, a dica é que você entenda este gráfico que está aqui agora, à direita, no slide. O efeito do índice glicêmico nos níveis de glicose sanguínea. Então, existem índices glicêmicos altos e aqui índice glicêmico baixo. Se vocês observarem, houve um pico de subida de açúcar na corrente sanguínea depois que você comeu e depois houve uma redução drástica. Já o índice glicêmico baixo, não houve muito acentuada a subida e nem houve uma queda também abrupta. O ideal é que você mantenha esse índice glicêmico controlado nos alimentos que você ingere, ou seja, que sejam alimentos de médio e baixo índice glicêmico, para que você não tenha esses picos de açúcar no sangue depois que você come. E a dica prática é que os seus carboidratos sejam de fontes integrais ou de suplementos. Aqueles carboidratos de fonte integrais, nós podemos citar pão integral de qualidade, podemos citar arroz integral, podemos citar macarrão integral e as frutas inteiras. A presença da fibra e também de proteínas faz com que a velocidade da digestão do carboidrato seja alterada e você tenha um índice glicêmico mais favorável. Então, aqui vamos falar sobre as fibras, já que nós estamos mencionando a sua importância. As fibras são muito interessantes. Primeiro, elas são substâncias de origem vegetal, exclusiva dos vegetais, que auxiliam na nossa digestão, melhora o funcionamento e a saúde digestiva, também tem uma atuação interessante na nossa saciedade junto com as proteínas e ainda apoiam o crescimento das bactérias intestinais amigáveis, a famosa microbiota intestinal, e que traz vários outros benefícios para a nossa saúde. Onde é que nós podemos encontrar? Frutas, legumes, feijões, ervilhas, lentilhas, nozes, sementes, grãos integrais e em alguns produtos do nosso portfólio que nós já mencionamos, como o shake, o Nutrev, o Fiber Powder, o Fiber Concentrate e o Fiber Bone. Você depois pode conversar com o seu consultor para obter mais informações sobre esses outros produtos que nós estamos mencionando na apresentação. Eu queria fazer um comentário aqui agora sobre este slide, que ele é muito importante. Como nós comentamos lá no início, a Organização Mundial da Saúde recomenda que a nossa ingestão diária de fibra seja entre 25 e 30 gramas diariamente. Nós devemos obter isso através da alimentação e da suplementação. Por que é importante a suplementação e tem vantagens? Porque se você obtém somente através da alimentação, você pode estar ingerindo também muita caloria e também muitos carboidratos. Se vocês observarem aqui, são calorias dos diversos alimentos ricos em fibras, e me destaca aqui o pão integral. Por exemplo, eu fiz um cálculo. Para você obter toda a fibra que você necessita por dia,
você teria que comer meio quilo de pão integral. Meio quilo de pão integral, ou seja, 500 gramas de pão integral, você vai ingerir uma quantidade absurda de carboidratos ao mesmo tempo e vai ingerir mais de 1.000 calorias. Por isso que é interessante que você equilibre a ingestão de fibras com a alimentação o mais próximo possível da natureza, os alimentos que você ingira, e com a suplementação. Os suplementos têm a vantagem de praticamente não ter caloria, ou seja, de reduzida caloria, e também ter a quantidade mínima de carboidratos. Agora vamos falar sobre o terceiro macronutriente, que são as gorduras, sobretudo as gorduras saudáveis. Nós sabemos que a gordura é a fonte de reserva maior selecionada ao longo da evolução pelos organismos vivos. Cada grama de gordura armazena até 9 calorias, que é mais do que o dobro da caloria armazenada por grama de carboidrato e por grama de proteína. Por que é importante ingerir gordura? Não é só por fonte de energia, mas, sobretudo, porque dentro das gorduras existem os ácidos graxos essenciais, ômega 3. Quando nós falamos de nutrientes essenciais, nós estamos falando daqueles que o organismo necessita para executar suas funções vitais e não tem capacidade de produzir, portanto, obrigatoriamente tem que vir da dieta. Os ômega 3 têm múltiplas funções dentro do nosso organismo, sobretudo apoiar a saúde cardiovascular. Onde eu posso encontrar? Posso encontrar no azeite, posso encontrar no abacate, na gema de ovo, mas sobretudo nos peixes capturados em oceanos de águas geladas e profundas. Temos também nozes, sementes e em suplementos alimentares como o nosso Herbalife Line. O que são as gorduras saudáveis? Quando você fala em uma gordura saudável, primeiro lembrar que até 30% da caloria ingerida diariamente, como nós falamos lá na nossa filosofia global de nutrição, deve vir de gorduras, principalmente gorduras saudáveis provenientes de alimentos e suplementos. Você fala numa gordura saudável quando a concentração de ômega 3 nela é equivalente ou superior à concentração de ômega 6. Infelizmente, o balanço dessas gorduras na nossa dieta está totalmente desequilibrado. A proporção hoje na dieta ocidental é para cada unidade de ômega 3 tem mais de 20 unidades de ômega 6. Então, se ingere uma quantidade muito maior de gorduras que trazem problemas inflamatórios no nosso corpo. Daí a importância da gente aumentar a ingestão de fontes naturais de gorduras ômega 3, como nós já citamos alguns exemplos. Os principais benefícios do ômega 3 comprovados pela ciência. Nós estamos falando em ajudar a regular a pressão sanguínea, manter os níveis normais de triglicerídeos no sangue, contribuir com a qualidade da nossa visão, contribuir com a qualidade dos processamentos neurais no nosso sistema nervoso central, principalmente no nosso cérebro, garantir que nós vamos ter uma boa capacidade de aprendizagem e memória a longo prazo, e também manter o bom funcionamento do sistema cardiovascular. Nosso portfólio de produtos se destaca o Herbalife Line, que é um produto de altíssima qualidade, que é rico em ácidos graxos EPA e DHA, que são os dois principais ácidos graxos ômega 3, que têm funções expressivas na nossa saúde, conforme nós mostramos no slide anterior. E como, de novo, enfatizando, nós não temos capacidade de produzir esses ácidos graxos, nós devemos obtê-los através da alimentação. E como grande parte da alimentação do brasileiro é pobre nas fontes de ômega 3, é muito interessante a suplementação. Agora vamos entrar nos micronutrientes. Nós estamos falando agora de vitaminas e minerais. Vejam que imagem bonita que eu escolhi para dar base da ilustração dos micronutrientes. Isto aqui deveria ser a alimentação regular das pessoas com quem nós convivemos. Mas, lamentavelmente, por diversos fatores, as pessoas, principalmente em relação a hábitos alimentares e estilo de vida, não consegue obter todas as vitaminas e minerais somente através da alimentação. O que são os micronutrientes? São cerca de 30 vitaminas e minerais essenciais que o seu corpo não consegue fabricar em quantidades suficientes. Eles não fornecem calorias, portanto, você não pode dizer que vitaminas engordam, porque vitaminas não têm calorias, isso é um mito popular.
Eles atuam em conjunto para regular e garantir o ótimo funcionamento bioquímico de todo o nosso organismo. Todas as reações químicas que ocorrem dentro do nosso corpo, nas nossas células, têm participação de vitaminas e minerais. Portanto, eles são muito importantes. São substâncias orgânicas, as vitaminas, e inorgânicas, os sais minerais, usados pelo organismo para um ótimo funcionamento e crescimento saudável, desempenham um papel fundamental no organismo, pois ajudam a converter os macronutrientes em energia. Se você come uma tapioca, vamos imaginar, vou usar aqui um exemplo muito típico do Nordeste, e essa tapioca é digerida, é uma fonte rica em carboidrato, e você come também junto com essa tapioca o queijo dentro da tapioca e passa a manteiga. Então, temos aí o exemplo de 3 fontes dos macronutrientes. A tapioca como exemplo de carboidrato, o queijo como exemplo de proteína e as gorduras, a manteiga como exemplo de gordura. Nosso corpo vai digerir isso e vai reduzir aos seus constituintes menores e vai levar até a célula. As células não sabem o que fazer com os derivados da tapioca, do queijo e da gordura da manteiga, ou seja, não sabe o que fazer com a glicose, com os aminoácidos e com os ácidos graxos se não tiverem as vitaminas participando da reação para extrair a energia e a gente poder ter a energia para poder realizar as nossas funções vitais. Então, é por isso que é muito importante. E as vitaminas principais que participam desse processo de extração de energia são as famosas vitaminas do complexo B. As vitaminas A, C e E são os mais poderosos antioxidantes que nós podemos obter através das vitaminas, que reparam danos celulares provocados pelos radicais livres, e também elas dão apoio ao nosso sistema imunológico. Onde é que nós podemos encontrar as vitaminas? Frutas, legumes, folhas, hortaliças, produtos lácteos, ovos, carnes, grãos e também no nosso shake, no nosso Nutreve e no nosso tablete de multivitaminas e minerais. Existem alguns estudos que apoiam que uma dieta rica em frutas e vegetais são importantes, é importante para o bom funcionamento do sistema imunológico. As vitaminas A, C, D e E são citadas em diversos estudos como apoiadoras do sistema imune, e vários minerais, principalmente o zinco, o selênio, o ferro e o cobre, aparecem em artigos científicos também relacionados ao bom funcionamento do sistema imunológico. Então, para a gente conseguir isso tudo através da alimentação, a alimentação tem que ser altamente colorida, balanceada, e regularmente você deve ingerir. Como isso não é o cenário que a gente observa no comportamento da maioria das pessoas, é muito importante você considerar usar suplementação. Recentemente eu adquiri este material para me atualizar em relação à ciência das vitaminas e dos minerais, produzido pela Harvard Medical School, e lá eles falam o seguinte: a ingestão de quantidades inferiores às consideradas ótimas para vitaminas e minerais e outros compostos importantes pode contribuir para o desenvolvimento de uma série de patologias importantes como doenças cardíacas, diabetes tipo 2, câncer e osteoporose. Então, o que é que diz lá no site da Harvard Medical School? Ele diz o seguinte: é verdade que uma dieta saudável deve fornecer quase todos os nutrientes que você precisa. Olha o texto, quase todos. Mas muitas pessoas não comem a dieta mais saudável. É por isso que um multivitamínico pode ajudar a preencher as lacunas e pode ser altamente benéfico para você ter a melhor saúde possível. Temos então aqui o que está escrito lá em inglês no site: usar um suplemento multivitamínico diariamente é uma apólice de seguro de garantia nutricional. Só que uma apólice de seguro diferente. É para você desfrutar em vida. E aqui nós temos o nosso multivitaminas e minerais, que você pode conversar com o seu consultor responsável pela sua presença nesta conferência para que você possa adquiri-lo e incorporar no seu plano diário dietético, ok? Vamos agora falar sobre este grupo especial de substâncias naturais presentes nos vegetais exclusivamente, por isso que começa com o termo fito. Fito significa planta, nutrientes exclusivo das plantas ou substâncias químicas que dão cores às plantas e que trazem benefícios muito interessantes para a nossa saúde, que vão além da nutrição. São substâncias exclusivas das plantas que podem ter funções de suporte à saúde humana,
têm ação poderosa antioxidante e podem ajudar a proteger células e órgãos para que funcionem corretamente. Onde é que eu posso obter? Numa alimentação o mais colorida possível, rica em frutas, legumes, hortaliças, grãos, temperos e chás, dentre outros. Eu fiz aqui um levantamento de alguns exemplos de alimentos ricos em fitonutrientes, só para ilustrar a importância de uma alimentação diária, colorida e balanceada proveniente de vegetais. Temos aqui como exemplo tomate, a cenoura, o brócolis, os mirtilos, a soja e o chá verde. Aqui estão os seus principais fitonutrientes: licopeno, beta-caroteno, sulforafano, antocianinas, isoflavonas e catequinas. Quanto mais você consumir regularmente alimentos de origem vegetal e quanto mais amplas forem as cores, maior benefício você vai ter. Então, consumir vegetais ricos em fitonutrientes de todas as cores traz benefícios específicos para a saúde do corpo inteiro, da cabeça aos pés. Existe uma planta que é uma das mais estudadas no mundo da ciência, que é o chá verde, chamado cientificamente de Camellia sinensis. Tem várias substâncias fitoquímicas no chá verde, mas a principal e que tem maior concentração chama-se epigalocatequina galato, ou EGCG. Então, existem várias propriedades funcionais pesquisadas, como o seu elevado poder antioxidante, é um dos maiores e mais poderosos antioxidantes conhecidos na natureza. Também possui propriedades termogênicas e propriedades de oxidação de gorduras, principalmente quando associada à cafeína e quando você utiliza chá verde de boa procedência e introduz o consumo do chá verde dentro de um programa de estilo de vida ativo e saudável, junto com a prática regular de exercícios físicos e de uma alimentação equilibrada. Aqui vocês estão vendo uma foto belíssima de um close de chá verde, e aqui o nosso produto principal, que contém um dos chá verdes de melhor qualidade do mundo, que é o Herbal Concentrate. Acredito que boa parte das pessoas que estão assistindo essa conferência já tem experiência regular no consumo deste chá, que é exatamente esse aqui que eu estou usando na minha hidratação. Com licença. Pois bem, para a gente agora começar a concluir a nossa apresentação, vamos para os fatores finais. Atividade física, a importância da prática regular de exercícios físicos, sobretudo nesse momento que nós estamos em isolamento social, é muito importante que a gente não fique sedentário, que a gente use os recursos, as dicas que estão aparecendo nos vídeos no YouTube, as orientações que nós podemos receber dos personagens que estão nas academias, todos trabalhando, orientando a gente através desses canais de comunicação, para que a gente possa continuar ativos e que a gente possa permanecer cada vez mais saudáveis. E que a gente se proteja. O exercício faz parte dessa proteção. Movimento que deixa seu corpo ativo e que seu coração dispara. Seria a definição do exercício. Apenas 30 minutos de exercício por dia podem fazer uma tremenda diferença na sua saúde, na sua boa forma e na sua longevidade. E também na sua proteção imunológica. Dentro ou fora de casa, você não precisa de equipamentos de ginástica sofisticados para se exercitar. Fica a dica. Aproveite também para você, de vez em quando, sair em segurança, pegar um pouco de sol, caminhar com seu cachorro, fazer exercícios físicos e entrar em contato com a natureza. Isso também vai te ajudar bastante a regular o teu estresse, que é muito importante também para proteger a tua imunidade. Hidratação. Água é fundamental. Nós somos verdadeiros aquários ambulantes. Mais de 65% do nosso corpo é feito de água. É recomendado 8 copos de água por dia para uma hidratação saudável, que dá aproximadamente 2 litros ou mais. No entanto, as necessidades individuais de líquidos variam. Um corpo bem hidratado é menos susceptível à fadiga, à constipação, a uma pele seca e câimbras musculares. Você pode usar os nossos chás, o Herbal Concentrate e o NRG, para, além da hidratação, ter mais disposição e ter proteção antioxidante. E você também pode utilizar, quando você voltar a praticar exercícios físicos normalmente, com performance, com
ideia de fazer práticas para melhorar desempenho e atletismo, tudo isso, utilizar um produto exclusivo da Herbalife chamado Herbalife 24 CR7 Drive, que foi desenvolvido em parceria com o grande atleta Cristiano Ronaldo. Depois você pode obter mais informações sobre este produto. A dica que eu quero deixar para vocês é, como referência para você ter uma boa hidratação, você ingerir próximo de 35 ml de líquidos por quilo por dia. Na prática, você pega o seu peso atual e multiplica por 35 ml. Se você tem 70 quilos, por exemplo, você pode multiplicar por 35 ml e vai chegar a 2,5 litros. 2,5 litros não é para você tomar de uma vez só. É para você se hidratar ao longo do dia. Preferencialmente com água pura, água mineral. E depois pode usar chás, como nós já citamos, o nosso Herbal Concentrate, o nosso NRG, e também alimentos ricos em água, sobretudo frutas e hortaliças. E para fechar o dia, em grande estilo, vamos garantir uma boa qualidade do sono. Dá ao seu corpo uma pausa fundamental para você se recompor, tanto em relação ao seu organismo, como em relação à sua mente, ao bom funcionamento do seu cérebro, ao controle do seu apetite e à melhoria da sua composição corporal e também da sua imunidade. Tudo isso está relacionado com dormir bem. Um ambiente agradável, confortável para você dormir, com uma boa temperatura e principalmente no escuro, para que você possa contar com a produção de melatonina, que vai levar você para um sono profundo e reparador. E agora, para a gente concluir a nossa apresentação, eu queria dizer para vocês que a melhor forma de você praticar a nossa filosofia de nutrição global é entender a importância do café da manhã. O que é que o seu corpo precisa? E as soluções da Herbalife Nutrition vão ajudá-lo a você atingir os mais elevados níveis dos 6 elementos nutricionais mais importantes. As proteínas nobres, os carboidratos saudáveis, as gorduras saudáveis, as fibras alimentares, as vitaminas e minerais e os fitonutrientes. Tudo isso você obtém com um shake Herbalife. Fornece seu corpo tudo o que você precisa e ainda tem as seguintes vantagens adicionais. É prático, é econômico, altamente funcional, você prepara em menos de 5 minutos para a sua família toda, possui elevadíssima densidade nutricional, ou seja, maior concentração de nutrientes por caloria ingerida. Você pode usar para substituir 1 e até 2 refeições diárias, portanto, você vai criar um déficit calórico, sem criar deficiências nutricionais, e vai fornecer um aporte adequado de proteínas para garantir a sua saciedade, proteger a sua massa muscular e promover um controle de peso eficaz durante esse período em que as pessoas estão totalmente descontroladas, na sua grande maioria. E aqui eu queria fazer uma provocação final. Imaginem um café da manhã ideal como esse. Nós sabemos que não é fácil diariamente conseguir esse padrão de alimentação no café da manhã. Primeiro, o que é que envolve? Você teria que comprar os ingredientes em vários locais, investir tempo e uma quantidade significativa de dinheiro, preparar a comida, arrumar e servir a mesa, comer, retirar a mesa depois de comer, lavar a louça, enxugar e guardar a louça, guardar a comida que sobrou e a pergunta que fica: o que é que vai fazer com as calorias que você ingeriu? Você tem noção da quantidade de calorias que você vai ingerir junto com essa refeição completa? Então, isso aqui não significa que você nunca mais vai ingerir, pelo contrário, sempre que você tiver a oportunidade de estar em casa, tranquilo, com a sua família, e poder desfrutar de um café da manhã desse, dentro de um contexto, de um estilo de vida ativo e saudável, é o ideal. Todavia, todos esses desafios que vocês viram aqui, nós temos uma opção altamente prática, econômica, saborosa, saudável e altamente nutritiva, que você pode utilizar no seu café da manhã e que você pode ter inúmeros benefícios. Queremos também dizer para vocês que a Herbalife lançou, há aproximadamente uma semana, um novo portal chamado receitasherbalife.com.br. Vocês vão desfrutar bastante das receitas que podem ser feitas com os nossos produtos na sua casa.
Você vai aprender a fazer pudins, vai aprender a fazer waffles, vai aprender a fazer sopas, omeletes, vários tipos de bolos, de pães, tudo que você puder imaginar que são guloseimas, só que pelo fato de estarem sendo feitos dentro de uma orientação nutricional correta e utilizando os nossos produtos na composição, você vai ter uma alta densidade nutricional e, em grande parte, calorias controladas e vai desfrutar bastante do prazer de comer. Aproveitem mais esta oportunidade que a Herbalife está criando para a gente neste momento especial. E aqui, para concluir, eu queria deixar a minha mensagem final. Que vocês se cuidem, que vocês entendam esses 3 grandes pilares do nosso programa. A alimentação saudável, ela pode ser saborosa e prazerosa. Que você entenda a importância da suplementação nutricional para preencher as lacunas de uma alimentação que nem sempre pode ser praticada da melhor forma possível, mas que o nosso corpo necessita todos os dias. E entender o 3º grande pilar, que é a importância da prática regular de exercícios físicos, que traz benefícios para o corpo que nenhum alimento e nenhum suplemento são capazes de proporcionar. Entendam também que nós estamos aqui para dar apoio para vocês. O seu consultor Herbalife, o seu treinador pessoal, é alguém que vai ensiná-lo, que vai apoiá-lo, torcer por você e principalmente manter você firme para que você possa alcançar suas metas na área de saúde, na área de bem-estar, na área de boa forma e que você desfrute de uma qualidade de vida não só hoje, mas a longo prazo. Essa é a nossa despedida e aqui eu deixo essa pergunta com vocês, bem provocativa. E você? Já tomou seu shake hoje? Amigos, foi um grande prazer estar com vocês esta noite. Eu gostaria de parabenizar a presença de cada pessoa que está aqui conectada conosco e que assistiu a apresentação por completo. Parabéns pela sua atitude. Você está buscando as melhores informações e as melhores alternativas e recursos para você se cuidar e cuidar da sua família. Isso é uma coisa que nós podemos e devemos fazer neste momento. Então, a minha recomendação é que você procure o seu consultor para obter informações sobre os nossos programas nutricionais e sobre o nosso programa de estilo de vida ativo e saudável. Que vocês desfrutem de qualidade de vida e que vocês possam enfrentar, que nós possamos enfrentar este momento com sabedoria e que a gente possa sair deles mais fortes, mais sábios e melhores. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço e sejam bem-vindos à Herbalife.